Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o encontro entre o Trump e o Putin que aconteceu ontem no Alasca e terminou sem absolutamente nenhuma novidade, né? Como eu vinha falando lá nos meus vídeos, lá no Mundo em Revolução, não ia dar em nada isso, não tinha nenhuma chance de eles acertarem alguma coisa de paz, e isso foi um resultado bom para a Ucrânia, tá? Porque a verdade é que se houvesse um, entre aspas, acordo de paz aqui, seria um acordo de paz ruim para a Ucrânia. O fato de não terem chegado em nenhum acordo de paz é um bom sinal. O Putin não aceitou reduzir nada e o Trump não aceitou também entregar a Ucrânia. Ótima notícia isso no final das contas. Eu acho que é um passo a mais dado para o Trump perceber que a única alternativa que ele tem nesta guerra é armar a Ucrânia. Não tem outra alternativa que ele possa fazer se o interesse dele é o futuro dos Estados Unidos, né? É lógico, tem gente que acha que o Trump é o agente Krasnov, né? Um agente russo, né? Eu nunca acreditei muito nessa teoria, mas se não for isso, se realmente ele quer o melhor para os Estados Unidos, a única alternativa que ele tem é armar a Ucrânia. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, vamos falar aqui sobre o que aconteceu ontem. E lembra que todos os dias eu faço um vídeo lá no Mundo em Revolução falando sobre a guerra na Ucrânia. Inclusive esse tópico eu vou falar em mais detalhes por lá, tá? Essa notícia foi sugerida por Peter Trabalha Mais Que CLT, eu sou o Sapolim Colorado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump, desde que ele tomou posse como presidente nos Estados Unidos, ele vem adotando uma postura muito hostil à Ucrânia, querendo se reaproximar da Rússia, né? Mas eu falei para o pessoal lá no Mundo de Revolução que, olha só, eu concordo, é errado, é um absurdo, né? A Rússia é o agressor nessa guerra, então não há nenhuma justificativa para qualquer pessoa ficar do lado da Rússia. Mas eu falei que o Trump vai acabar chegando no ponto em que ele vai ver que a única alternativa é ajudar a Ucrânia. E de fato foi isso que aconteceu. Ele começou muito criticando o Zelensky, falando que o Zelensky tinha que sair, que o Zelensky estava errado, não sei o que lá. Mas o tempo foi passando, ele foi percebendo melhor o que estava acontecendo ali, e daí ele entendeu que não tem jeito, começou a negociar com os Zelensky, já começou a mandar armas, já tem armas novas chegando na Ucrânia, que não são da leva aprovada pelo Biden, é arma que foi aprovada pelo governo Trump, e enfim. Só que aí, nos últimos dias, de repente, o Trump estava indo para o caminho certo, apoiando a Ucrânia e coisa e tal, criticando o Putin pelos ataques nas cidades ucranianas. Então o Trump estava indo no caminho certo. Já tinha falado que ia botar sanções na Rússia, botar sanções no Brasil e na Índia por conta de comprar petróleo da Rússia, não sei o que lá. Estava indo no caminho certo. Mas aí, de repente, em determinado momento, na semana passada, ele virou e falou: não, mas eu vou me encontrar com o Putin e a gente vai discutir, vamos chegar na paz, vamos resolver a paz, vamos acabar com essa coisa toda, vamos fazer um encontro lá no Alasca, né? E o pessoal ucraniano ficou apavorado. Por quê? Porque qual que é o receio dessa história? Que o Trump negociasse alguma coisa com o Putin, tipo, sei lá, trocar Donetsk por Zaporizhia, sei lá, alguma coisa assim, sem consultar os ucranianos, né? E aí depois ia empurrar isso para a Ucrânia ia falar: não vou aceitar isso, todos os territórios são ucranianos, é lógico, Crimeia, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, é tudo Ucrânia, né? Se quiser fazer troca de território, não sei, pode até negociar, mas seria trocar esses territórios por, sei lá, Kursk, Berdiansk, Belarus, alguma coisa assim, aí não sei, dá para negociar alguma coisa. Mas o fato é que não dá para a Ucrânia abrir mão dos territórios dela, né? Então, havia o receio de que o Trump fechasse um acordo com o Putin de paz e que depois forçasse a Ucrânia a aceitar tal acordo de paz de merda, né? E isso seria muito ruim para a Ucrânia, evidentemente, né? Mas eu tenho falado sempre lá no Mundo em Revolução que, olha, não tem nenhuma chance disso, não vai dar em nada nisso daí. Por quê? Porque o Putin não pode parar essa guerra. Eu vou explicar para vocês no final desse vídeo por que o Putin não pode parar. Ele não pode parar essa guerra, ele tem que continuar nessa guerra, né? Então tá aqui, ó, o que aconteceu, né? Combinaram então esse encontro do Trump com o Putin lá no Alasca, teve muito protesto do pessoal lá no Alasca, o Alasca está com a Ucrânia, o pessoal, isso aqui é uma cena do South Park, que tem o Satã com o Trump aqui, e aí botaram o Putin do outro lado também, e muito protesto lá no Alasca, lá em Anchorage, né, onde foi a reunião, mas a reunião não foi na cidade, foi na base militar que fica ao norte da cidade, né?
Aqui, ó, mais protesto aqui, mais gente protestando, realmente muita gente lá no Alasca. E detalhe, tá? O Alasca é um estado predominantemente pró-Trump, tá? Muito republicano. Mas é o que eu falo para vocês, mesmo os republicanos lá nos Estados Unidos são pró-Ucrânia. Não tem, cara, porque não tem jeito, cara. Qualquer pessoa que para e pensa nessa guerra vê que a Rússia tá errada, não pode ficar invadindo o país. Que papo é esse? Ai, mas a OTAN, não sei o que lá. Porra, então vai lá e briga com a OTAN, porra. Vai brigar com a Ucrânia? Por quê? Né? Enfim, um absurdo essa invasão, né? Mas beleza, teve muito protesto, eles armaram o negócio num lugar separado lá na base aérea. Aí, um dia antes, chegou a delegação russa que ficou lá na base de Anchorage, né? Essa base militar que tem ali, né? Veja, o Putin só chegou ontem, ele chegou no dia da reunião, fez a reunião e voltou para a Rússia, não ficou nem um minuto a mais em solo americano. Mas o resto da delegação veio um dia anterior. E aqui está o Lavrov com uma camisa da União Soviética, CCCP, né? CCCP é a sigla em russo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? O RSS seria a sigla em português, né? Enfim, ele veio com a partida, com a camisa da União Soviética, mas isso daqui, verdade seja dita, o pessoal está criticando, que o Trump não falou nada porque o Lavrov veio com uma camisa normal, mas isso daqui foi antes da reunião, né, gente? Também não dá para comparar, porque lembra quando o Zelensky se encontrou com o Trump naquela reunião fatídica lá no início de março, e foi criticado porque ele não estava usando terno, por que você não usa um terno, não sei o que lá? Aí estão falando assim, pô, mas o Lavrov tá sem terno também. Mas, pô, isso aqui foi no dia anterior, né? Anterior à reunião. Isso aí não dá para falar. No dia da reunião, o Lavrov tava de terno mesmo, realmente. Acho uma besteira, eu acho terno uma idiotice completa, mas enfim, não tem por que comparar as duas coisas. De qualquer forma, ele não deixou de dar um beliscão nos Estados Unidos, né? Porque a União Soviética era abertamente anti-americana, né? Bom, chegou aqui o Trump e o Putin, aqui, ó. Quando eles chegaram na coisa, a Rússia mandou vir a limousine Aurus, que é um carro de fabricação russa, uma limousine de fabricação russa, só para o Putin andar do avião até o lugar do negócio. Cara, olha que coisa ridícula, bicho. Mandaram trazer um carro oficial para ele poder andar, sei lá, 200 metros. Né? Uma coisa que não tem nenhuma lógica, né? Mas beleza, né? O dinheiro é deles, né? O dinheiro não é deles, o dinheiro é do povo russo, né? Estão fudendo o povo russo completamente, né? Mas enfim. Aí nesse caminho aqui, ó, é muito engraçado, porque eles passaram no meio de todos os aviões, os F-16, F-22, né? E é muito engraçado porque nessa base aérea do Alasca, só nessa base aérea do Alasca, tem uma força aérea maior do que a força aérea russa inteira. Inteira. Toda a capacidade russa de avião é menor do que dessa base aérea, que os helicópteros aqui de combate também fizeram o Putin atravessar toda essa força, essa demonstração de força aqui. Uma coisa, assim, de certa forma, humilhante, né? A Rússia foi considerada, uma época, uma superpotência, né? Certamente, hoje em dia não é visto mais como isso. Hoje em dia, a Rússia é um país de terceiro mundo quebrado, né? É muito pior do que o Brasil, por exemplo, em termos econômicos, né? E aí, como se não bastasse, também na hora que chegou aqui tá chegando aqui, ó, o Trump e o Putin chegando num palanque aqui que eles foram encontrar o pessoal, e aí, ó, repara como é que o Putin piscou aqui. O Putin piscou, cara. O Trump nem olhou pro lado, o Putin piscou quando chegou o B2 aqui, o bombardeiro B2, né? É aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Tudo é brincadeira e jogos, até que começa a faltar uns pixels no céu, né? Quando começa a faltar uns pixels no céu, meu amigo, a brincadeira ficou séria, né? Deve ter dado deu aquela piscadinha no Putin ali, né? Mas enfim, passou o B2 aqui, voo rasante, deve ter sido alto pra caramba o volume aqui. Não dá no vídeo a impressão que dá, mas quem tá lá no lugar vê o áudio muito maior ainda, né? Impressionante isso. Bom, aí no final das contas os dois subiram ali no palanque, cumprimentaram e coisa e tal, coisa tradicional, né? E já tinha alguns jornalistas aí, né? Aí o jornalista perguntando, senhor Putin, você subestimou a Ucrânia? E você vai parar de matar civis e não sei o que lá e coisa e tal. O Putin, eu não tô ouvindo nada, não tô entendendo nada, desculpa aí, não tô entendendo o que você tá falando e coisa e tal. Meteu a louca, né? Tô maluco, entendi nada, tô maluco, entendi nada, né? Senhor Putin, como é que os Estados Unidos podem confiar na sua palavra? É o que eu falo. Esse é o grande problema com a Rússia, né? Não tem jeito, não dá pra confiar na palavra deles. Assinaram o acordo de Minsk lá em 2015,
em que a ideia era negociar como é que a Rússia devolveu o Donbás e a Crimeia para a Ucrânia. Ah, não, depois quiseram invadir mais, né? Ou seja, não tem como confiar com a Rússia. Todo mundo sabia que esse encontro não ia dar em nada. Mas havia o medo, havia o medo. Eu mesmo estava com medo, confesso para vocês. Falei para vocês que eu acho que não ia dar em nada e coisa e tal, mas havia aquele medo de que, porra, fizesse alguma merda, que o Trump, com essa ideia dele, não, que eu vou fazer, eu vou ganhar o Nobel da Paz, eu vou ganhar o Nobel... Cara, sinceramente, eu digo para vocês, o Nobel da Paz devia ser extinto. Acaba com esta porcaria deste prêmio. Só serve para idiotas ficarem achando que isso vai valer alguma coisa, né? Serve para o Putin, serve para o Trump e serve para o Lula também, né? Enfim, aqui, mas aí o que aconteceu, né? Fizeram a reunião, estavam previstas 6 horas de reunião e depois teria uma coletiva de imprensa e depois teria um almoço entre as delegações russas e americanas. A reunião, que seria de 6 horas, durou só 3 horas. Bom, 3 horas é uma reunião longa, tá? Não vou negar, é uma reunião bastante longa, né? Discutiram muita coisa ali, mas era menor do que o pessoal esperava. O pessoal achava que ia ser uma coisa mais longa ainda, né? Então, meio que, né? E mais do que isso, não teve coletiva de imprensa, teve depois meramente um comunicado conjunto do Trump e do Putin para a imprensa. Por quê? Qual que é a diferença? A diferença é que quando tem coletiva de imprensa, os repórteres perguntam para o Trump e para o Putin coisas, né, sobre a reunião e eles esclarecem qualquer detalhe, coisa e tal, mas não teve isso. Só teve uma declaração do Putin e uma declaração do Trump, né? Então a reunião durou menos tempo, cancelaram o almoço, o tal do almoço que haveria entre as delegações, não teve o almoço, e aqui, ó, eles botaram essa foto aqui do pessoal confirmando, que não sei o que lá, o Kremlin confirmou que as conversas acabaram, lançaram um vídeo do bastidor da reunião e coisa e tal, e parece que não teve nada. O almoço entre os Estados Unidos e a Rússia foi cancelado, o Trump voltou para Washington, o Putin voltou lá para a Sibéria, né? E aí teve esse encontro em que o Trump e o Putin falaram, e no final das contas não falaram nada, não teve nada, não encontraram com nada, era o esperado. O mais óbvio é isso, não conseguiram nada, né? O Trump, nós concordamos em muitos pontos, mas alguns pontos não foram definidos, o progresso foi feito, duvido. Esse negócio de acordo, tem 99% dos pontos prontos. Igual o pessoal fala também com o acordo de paz entre Hamas e Israel. Não, porque 99% dos pontos estão acordados. Mas o ponto que falta não vai acordar, não tem como acordar porque Israel quer que o Hamas saia da faixa de Gaza, o Hamas não quer sair da faixa de Gaza, não tem como acordar isso, não tem como chegar no meio termo disso daí. A mesma coisa é a Rússia e a Ucrânia. A Rússia faz questão de ficar com os territórios ucranianos, ou pelo menos parte deles. A Ucrânia não vai ceder nenhum território, nem a Crimeia, nem Donbás, nem território nenhum, é tudo Ucrânia. Então não tem como chegar num acordo. Você consegue chegar em 99% dos acordos, mas aquele que falta é o mais crucial e não chega em nada, né? Enfim, o Trump falou que vai ligar para o pessoal da OTAN, vai ligar para os Zelensky, vai conversar com eles e coisa e tal. Em determinado momento o Putin falou, a próxima vez vai ser em Moscou, né? E o Trump falou, olha, pode ser, coisa interessante, talvez possa acontecer. Mas dá para ver claramente que o Trump saiu desanimado desse encontro. Tá? O Trump achava que o charme dele iria conseguir convencer o Putin a mudar de ideia. Mas é o que eu falei para vocês, meu amigo, o buraco é muito mais embaixo ali. O Putin não vai mudar de ideia porque ele não pode mudar de ideia, né? Qual que é a lógica? Por que o Putin não pode acabar com essa guerra? Porque o Putin mobilizou a sociedade russa inteira. A economia russa está quebrada. Todo mundo está na linha de frente. Um monte de soldado na linha de frente, lutando, ganhando bem, porque quando você paga um soldado na linha de frente, você paga bem. O valor é caro, né? Aí, qual que é o problema do Putin? Se ele fizer um cessar-fogo, se ele parar essa guerra agora, o que vai acontecer? Primeiro que ele não ganhou a guerra. A guerra ele perdeu em março de 2022. No momento que ele não conseguiu tomar Kiev, que ele saiu do norte da Ucrânia, aquilo ele perdeu a guerra, cara. Não tem alternativa. A única forma de ganhar a guerra não é conquistar território. Conquistar território é irrelevante. Ganhar a guerra é você atingir o seu objetivo estratégico. Qual que era o objetivo estratégico do Putin? Era justamente derrubar o governo da Ucrânia e fazer a Ucrânia um estado escravo, né? Um estado fantoche da Rússia. E eles tinham um plano para isso, eles iam realmente fazer um ataque rápido lá e tomar Kiev, coisa e tal, mas não conseguiram, falhou, a Ucrânia conseguiu resistir. O Zelensky ficou lá. Muita gente achava que o Zelensky ia fugir. O próprio Biden ofereceu ao Zelensky que se quiser fazer um governo no exílio e coisa e tal, a gente tira daí, faz um governo no exílio e coisa e tal. O Zelensky, não, eu preciso de munição, não preciso de carona, né? E ali acabou, ali o Putin perdeu essa guerra, né? Então, conquistar pedaços do Donbás não faz diferença nenhuma no final das contas.
o Putin, se ele cancelar essa guerra agora, o que vai acontecer? Primeiro que ele não conseguiu o objetivo dele, e todo mundo sabe disso. E daí vai voltar um monte de soldados que estavam ganhando bem na linha de frente, agora não ganham mais tanto tão bem, vão voltar para um país com a economia destroçada, inflação explodindo. Lembra, a economia da Rússia é menor que a do Brasil. Imagina, aqui no Brasil, a gente mantendo uma força armada enorme, gastando uma fortuna em bomba, em avião, em navio, tudo afundando, tudo destruindo, sem gerar nada. Imagina na situação precária que nós estamos aqui no Brasil, ainda gastar mais dinheiro com uma guerra que não traz nenhum lucro. Né? As regiões da Ucrânia não dão lucro nenhum para a Rússia, no final das contas. Né? Enfim, olha o que ia ter o Putin. Esse monte de soldado armado, pessoas violentas, pessoas que estão acostumadas com a linha de frente, voltando para casa com armas e sem salário, porque agora acabou o salário, para uma economia devastada. O que você acha que ia acontecer? Revolução foi o que aconteceu todas as vezes que isso aconteceu na União Soviética. Né? Aconteceu com Nicolau II lá em 1916, 17, aconteceu com o Gorbachev lá em 1989. Sempre que a Rússia perde uma guerra, volta um monte de soldado armado e puto da vida porque perdeu a guerra, e ainda mais puto ainda porque não tem mais salário, e todo mundo armado, gente perigosa. O governo não resiste. Então esse é o problema do Putin, ele não pode ter paz. A única chance do Putin é continuar essa guerra indefinidamente. A Rússia vai entrar em modo de guerra indefinida, né? Porque ele acha que em algum momento a Ucrânia ou o Ocidente vai vacilar. Não vai, a Ucrânia não vai ceder. Então esse é o problema do Putin, por isso que ele não vai fechar paz nenhuma. A única saída do Putin é numa forca, né? Ou seja, o cara ser enforcado e aí pronto, o povo dele lá enforca ele lá e pronto, é assim que vai ser a saída do Putin. Bom, aqui, ó, de fato, a visão de todo mundo é que o Putin parecia muito animado nessa conferência, o Trump nem tanto, né? O Trump esperava alguma coisa dessa conferência. O Putin não esperava, o Putin sabia que não ia ter acordo nenhum. O Putin veio para essa conferência numa expectativa de adiar as sanções americanas. É só isso que ele queria. Aquelas sanções que o Trump prometeu colocar na Índia, no Brasil e na China, que compram óleo russo, o Putin queria adiar essa coisa, né? E ele conseguiu, adiou, pelo menos por um tempo ele adiou. E ele sabia que não ia chegar em nada nisso daqui, então por isso que o Putin está animado, o Trump está desanimado nessa coisa, né? Aqui, ó, não teve acordo, não teve sanções, não teve nenhuma palavra de repercussão, não teve perguntas de jornalistas, ou seja, realmente um flop completo essa parada. Mais do que isso, tem um pessoal achando, olha esse vídeo que gravaram do Putin aqui em determinado momento da coletiva de imprensa. Não foi coletiva de imprensa, né? Foi a declaração do pessoal aqui. Olha só isso. Eu não sei, será que eles fizeram alguma coisa com inteligência artificial aqui? Mas não, tem um monte de gente compartilhando esse troço aqui, um monte de gente mostrando essa imagem aqui. Parece que ele está falando com algum jornalista da Rússia, né? Ele, não sei o que lá, coisa estranha. Tem gente dizendo que esse aqui é o clone mais fraco do Putin, o clone menos importante do Putin. O Putin tem um monte de clones, né? Como o Stalin tinha também, como esses ditadores todos têm, né? Aí tá aqui, olha essa imagem aqui, ó. O Putin falou, não sei o que lá, falando para o jornalista e coisa e tal. Ficou estranho, né? O pessoal colocando aqui as imagens comparativas aqui do Putin em Moscou, no Putin do Alasca, se era um clone. Se foi um clone, é mais engraçado ainda, porque não tinha nenhuma chance de ter nada, né? O Trump achou que ia falar com o Putin e não falou nada, né? É isso daí, o Putin já voltou para a Rússia, não vai ter nenhuma mudança, não mudou nada, continua a guerra, a Ucrânia continua vencendo, a Rússia continua em petição de miséria e vai acabar sendo destruída rapidamente, né? Enfim, se vocês quiserem acompanhar a guerra na Ucrânia, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, do meu último vídeo sobre a guerra na Ucrânia, mas todo dia tem vídeos lá detalhando como é que está a linha de frente, o que avançou, o que teve de problema, o que teve de vantagem. Então é isso daí. Espero que o Trump agora perceba que não tem jeito. A única alternativa que o Trump tem é armar a Ucrânia. Aí vai acabar essa guerra. Ele armando a Ucrânia, botando muito dinheiro na Ucrânia, botando muita arma na Ucrânia, a Ucrânia varre a Rússia completamente. Se bobear, até invade Moscou e acaba com essa porcaria de uma vez. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.